Fala, meu povo! Boa noite para todos vocês, né? Boa noite para André, para o Ricardo, para o Gabriel, né? Para a Carol. Aí, esses quatro guerreiros, esses dois guerreiros e duas guerreiras que estão aí nessa aula de hoje, tá? Sejam bem-vindos aí. Gente, olha só, na nossa última aula, nós falamos sobre Teorema de Pitágoras, né? Hoje eu vou fazer com vocês dois exercícios de Teorema de Pitágoras, só para não ficar no nosso esquecimento, e aí nós iniciaremos de fato trigonometria, tá? Então, o primeiro exercício que eu queria mostrar para vocês aí sobre o Teorema de Pitágoras seria esse aqui, que fala o seguinte: em um parque aquático, parte do trajeto de um adolescente em um escorregador pode ser representada pela figura a seguir. Qual a altura referente a esse trajeto? Então, a altura que eu estou querendo saber é essa aqui, ó, que nós vamos chamar de H. Essa é a altura que eu estou procurando saber. H. Se é um triângulo retângulo, lembre-se, triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Nós vimos na aula anterior que o Teorema de Pitágoras afirma o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, quem que é a hipotenusa? É o maior lado do triângulo retângulo, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que são catetos? São os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, os lados que formam o ângulo de 90 graus é o B e o C. Então, isso seria igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras aqui, quem que é a nossa hipotenusa? A nossa hipotenusa seria o 10. É a nossa hipotenusa. E os outros dois são catetos. Catetos. Então, nós teríamos 10 ao quadrado igual a um cateto. Não interessa qual você vai colocar primeiro, tá? Se vai ser o H ou se vai ser o 8, não tem problema. Vou colocar 8. 8 ao quadrado mais H ao quadrado. Lembre-se que 10 ao quadrado não é 20. Isso é 10 vezes 10, que é 100. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64, mais H ao quadrado. O 64 que está somando com a incógnita, a gente vai passar subtraindo, porque a gente tem que deixar de um lado da igualdade só o que tem letra e do outro lado o que não tem letra. Então, nós teríamos 100 menos 64 e do lado de lá permanece H ao quadrado. 100 menos 64, 36, igual H ao quadrado. Isso, pessoal, isso aí, tá? É a mesma coisa que a gente escreveu o seguinte. É a mesma coisa que a gente escrever H ao quadrado é igual a 36. 36 igual a H ao quadrado é a mesma coisa que H ao quadrado igual a 36. Se aqui está ao quadrado, eu tenho que fazer o contrário de elevar ao quadrado. Seria extrair a raiz quadrada de 36. Como a gente está trabalhando com lado, não existe lado negativo, a nossa resposta é positiva. O que é raiz quadrada de 36? É eu pensar em um número que eu elevo ao quadrado. Ou seja, que eu multiplico por ele mesmo, que dá 36. Obviamente, esse número é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, 36. Então, nossa resposta seria 6 metros. Então, qual a altura referente a esse trajeto? A altura que
do escorregador, do trajeto de um adolescente, essa altura aqui que ele percorreu, na verdade, foi uma altura de 6 metros. Ele escorregando por aqui, né? Vamos supor que ele está escorregando aqui, ó. Né? Nossa, ficou horrível. Olha lá, ó. Não, pronto. Ele escorregando por aqui, quer dizer que ele percorreu uma distância de 10 metros, foi o que ele escorregou, 10 metros, só que a altura que ele estava, 6 metros. Queridos, alguma pergunta sobre essa resolução? Ficou claro para vocês a aplicação do Teorema de Pitágoras aqui? Se tiver dúvida, pode perguntar, e enquanto isso eu vou pegar a outra questão. Que eu disse que ia fazer duas. Bom, eu acho que isso é um não, porque ninguém falou nada, então acho que todo mundo compreendeu o que eu estava querendo dizer. Questão segunda. A altura de uma árvore é 7 metros, ok? A altura da árvore é 7 metros. Será fixada uma escada a 1 metro da base. Então aqui é a nossa escadinha, ó. Brá, brá, brá. Aqui é a nossa escadinha, né? 1 metro da base, para que um homem possa podar os seus galhos. Qual o menor comprimento? Olha, a mesa parou de... Aqui, funcionou. Qual o menor comprimento que essa escada deverá conter? Então, eu estou querendo saber esse comprimento aqui, ó. O tamanho dessa escada, que eu vou chamar de x. Então, observe que eu tenho um triângulo retângulo. Ó, olha o jeito que está esse triângulo retângulo. Aqui está 7. Aqui está 1. E aqui eu não sei. Vou chamar de chus. Aplicando o Teorema de Pitágoras, quem é a nossa hipotenusa aqui? A nossa hipotenusa é o x. Então, nós teremos o quadrado de x é igual ao quadrado de 7 mais o quadrado de 1. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 49. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 49 mais 1, 50. Então, se aqui está ao quadrado, eu vou jogar para lá a raiz quadrada. Raiz quadrada de 50. Só que é aí que vem a matemática básica. Gente, não tem raiz quadrada exata de 50. Você imaginar, ó, 1 ao quadrado, 1 vezes 1. Aqui, ó, deixa eu escrever o que eu estou falando. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. E deu ruim. Não tem raiz exata. O que a gente vai ter que fazer então? Matematicamente, a gente tem que, vocês aprenderam lá no ensino fundamental, fatorar os 50. Fatorar os 50. O que é fatorar os 50? É você pegar os 50 e dividir por números primos. O que são números primos? São números que possuem apenas 2 divisores naturais. 1 e ele mesmo. Os primos mais comuns são 2, 3, 5, 7 e 11. Não são só esses, são infinitos. Mas esses são os mais comuns. Então aqui, por exemplo, o 50, ele é divisível por 2. 50 dividido por 2, 25. O 25 não é por 2.
Então, não posso colocar por 2 aqui. Também não é por 3. Não posso colocar 3 aqui. Mas por 5 ele é. Por 5. Que vai dar 5. Por 5 de novo. Que vai dar 1. Então, como eu quero raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2, que são iguais. Então, aqui seria, ó, pá, 5 ao quadrado. Estou agrupando de 2 em 2. E o 2 não tem como agrupar de 2 em 2, então ele fica sozinho. Então, quer dizer que raiz quadrada de 50, isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2. Por que a ideia é agrupar de 2 em 2? Porque quem está ao quadrado vai para fora. Então, esse 5 que está ao quadrado, quem está ao quadrado vai para fora. E quem não está ao quadrado, fica lá dentro. Então, a resposta seria 5 raiz quadrada de 2. Bom, eu estou te ensinando a fazer do jeito certo. Por quê? Porque no Enem, nos vestibulares, você não pode usar calculadora. Então, com certeza, entre as nossas alternativas, estaria desse jeito lá. Só que se fosse numa prova em que você pudesse usar a calculadora, você simplesmente iria fazer raiz quadrada de 50. E se você fizer raiz quadrada de 50 na calculadora, você vai encontrar aproximadamente, tá? Olha lá, o igual com esse tio aqui em cima. Nossa, mas o que tá nesse ruim? Aí. O igual com esse tio aqui em cima significa aproximadamente 7,07 metros. Então, se fosse uma prova que pudesse usar a calculadora, você faria isso aqui. Mas, como não é o nosso caso, então fica 5 raiz de 2. Perguntas? Dando um tempinho aqui para vocês copiarem. Pra Professor, pode falar, mano. Quando você vai fazer fatoração aí, eu aprendi um jeito que é tipo assim, você faz até achar a primeira raiz quadrada, igual no 50. Vai ficar, você fatora por 2, aí dá 25. Aí depois por 5, você já acha o 25. Aí você já deixa o 2 e tira o 5, fica 5 raiz de 2. Só que eu queria saber, tipo, exemplo, achei o 2, aí outro número achei o 3, aí depois vem o número que vem com par. Eu multiplico esses dois números para tirar da... Isso. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que fosse raiz quadrada de 54. Então, eu deveria fatorar o 54, né? Então, se eu fatorar o 54, eu iria por 2, que dá 27, por 3, que dá 9. Aí você já viu que o 9 tem raiz quadrada, então do seu jeito já poderia parar. Não tem problema, tá? Mas eu vou fazer do jeitinho massa, porque às vezes a pessoa, se ela mudar a ordem aqui, nem sempre vai ter a raiz exata, entendeu? Então, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2 iguais. Então, esses dois aqui eu agrupo, fica 3 ao quadrado. E esse aqui não tem outro para eu agrupar, então fica sozinho. E esse aqui não tem outro para eu agrupar de 2 em 2, ele fica sozinho. Então, aqui nós teríamos raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes 3, vezes 2. Quem está ao quadrado vai para fora, 3. E quem não está ao quadrado fica lá dentro. Então, 3 vezes 2, 6. Então, essa resposta aqui seria 3 raiz de 6. Raiz quadrada de 54.
Então, a ideia é basicamente essa. Claro que se eu faria desse jeito, não. Eu faria isso aqui, mano, ó. Rapaz, 54 é 9 vezes 6. 9 tem raiz, então isso é 3 raiz de 6. Pronto. Eu faria isso, né? Igual no 50. Ó a raiz quadrada de 50. 50 é 25 vezes 2. Então, raiz quadrada de 25. 5. Então, 5 raiz de 2. Eu faria isso direto. São macetes. Mas o problema é que nem todo mundo tem esse raciocínio assim. Então, por isso que é melhor a gente ir devagarzinho, pá, de pouco em pouco. Valeu. Beleza? Beleza. Aí. Então, quem quiser tirar o print, pode tirar o print. E aí nós vamos começar o conteúdo novo de hoje. Lembrando que, acabando essa aula, conversei com a professora Ned, vocês já vão direto para a aula dela, na hora que acabar essa aula, tá? Pode ir comigo até o finalzinho. Eu já falei para ela que vocês vão demorar a entrar um pouco. Deixa eu já aproveitar que eu tô com duas contas aqui, né? Eu tô logado com duas contas. Uma é pelo computador e a outra pelo celular. Deixa eu tirar o print de vocês 5 que estão aqui, né? 2 do segundo A e 2 do segundo B. Andréia, Carol, Andréia e a Luana do segundo B e a Carol e... desculpa. São 5 pessoas. A Andréia, a Luana e o Ricardo do segundo B e a Carol e o Gabriel Vaz do segundo A. Bacana. O pessoal que não está assistindo vai ficar prejudicado? Não, porque eles têm atividade reserva para fazer. Só que eles não vão aprender, não vão conseguir tirar dúvida comigo e não vai ter a minha nota que eu vou dar extra para quem está acompanhando. Eu estou fazendo isso para ajudar vocês, para quem realmente quer. Se vai ter só uma pessoa aqui, feliz a única pessoa que vai ter aula particular. Bom, então, gente, nós vamos ver. Agora a gente já pode começar de fato, já que a gente já sabe o Teorema de Pitágoras, e isso é importante, trigonometria. Essa ideia de tri significa 3. Gono significa polígono ou lados. E metria significa medida. Então, o que é trigonometria? É trabalhar com a medida de um polígono de 3 lados. Ou seja, nós iremos trabalhar com triângulos. Nós estaremos trabalhando com triângulos. Então, trigonometria é trabalhar com triângulos. Isso é trigonometria. E aí nós temos triângulos que são retângulos e triângulos que não são retângulos. Para vocês, o meu foco será em triângulos retângulos. Em um triângulo retângulo, nós vimos que um lado é a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, isso não muda. E os outros dois serão os nossos catetos. Só que um cateto, ele agora vai ser chamado de cateto oposto a um ângulo,
E o outro vai ser chamado de cateto adjacente a um ângulo. Então, imagina o seguinte, que eu tenho aqui, ó, esse triângulo retângulo. Vai lá. E nesse triângulo retângulo, eu vou analisar esse ângulo, que eu vou chamar ele de alfa. E aí, tá? Eu vou ter as mesmas medidas lá. Aí, beleza. Eu já ia limpar aqui, mas deixa eu desabilitar as anotações. Pronto. Eu ia limpar aqui, e aí a pessoa já limpou. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa, tá? E aqui, eu vou ter as mesmas coisinhas lá de Pitágoras. A, B e C. O meu lado A, como ele está oposto ao ângulo de 90 graus, ele vai continuar sendo a hipotenusa. Isso não muda. Agora, os outros dois vão mudar. Um é cateto oposto e o outro é cateto adjacente. Mas quem vai ser o cateto oposto? Se você olhar para o ângulo alfa, o B está contrário ao ângulo alfa. Ou seja, ele está oposto a alfa. O lado B, ele está oposto ao ângulo alfa. Por isso que nesse meu desenho, o cateto B vai ser o cateto oposto. Mas a qual ângulo? Ao ângulo alfa. Então, B, quem vai ser o B aqui nesse caso? Vai ser o cateto oposto a qual ângulo? Ao ângulo alfa. E observe que o C é o cateto que está do lado do ângulo alfa. Ele forma o ângulo alfa. Então, por isso que ele vai ser chamado de cateto adjacente. Adjacente significa lado. Lado. Do lado. Então, o meu C, ele vai fazer papel de quê? De cateto adjacente a alfa. Ou seja, ele está do lado do ângulo alfa. Ah, professor, então quer dizer que sempre o B é o cateto oposto e o C é o cateto adjacente? Não. Tudo depende do meu referencial. Se eu mudar o meu referencial, ó, vou continuar colocando aqui A, B e C. Só que agora eu vou mudar o ângulo. Ao invés de analisar o ângulo alfa, eu vou analisar esse outro ângulo aqui, ó. Que eu vou chamar ele de beta. Não precisa me responder. Pensa, responde para si mesmo, aí na sua cabeça. Quem que você acha que vai ser o cateto oposto ao ângulo beta? Quem que você acha que vai ser o cateto oposto ao ângulo beta? Quem é o cateto que está contrário ao ângulo beta? Se você respondeu C, você acertou. Porque o C, ele está oposto ao ângulo beta. Ele está do lado contrário ao ângulo beta. Então, significa que o meu C aqui agora
ele já vai ser cateto oposto. A quem? Ao ângulo beta. Observe que nesse exemplo aqui, ó, da esquerda, o C é cateto adjacente. E aqui no da direita, ele já é cateto oposto. Então, para você falar para mim quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, depende do meu referencial. Depende do meu referencial. Imagina aí, ó. Imagina aí um busão. Eixo Anguera, ó. Tá. Aí lá dentro do busão. Lá dentro do busão. Tá o tio Pedro. Agora eu vou te levar para a física agora, hein? Tá o tio Pedro. Aí, lá fora, o que eu vejo? Uma árvore. Aí, eu tô indo para cá, ó. Tô indo para cá, né? Aqui o motorista que tá bem aqui, ó. Eu tô indo para cá. Aí eu olho pela janela. O que eu vejo? Eu vejo a árvore indo para o lado contrário. Imagina essa cena. Eu dentro do eixo Anguera, indo para cá, para a direita, e eu olho para a árvore, passa para a esquerda. Dentro da física, presta atenção aqui, ó. Viaja comigo agora. Olha só. Na física, quem é que está em movimento? Depende do meu referencial. Se for em relação a mim, eu estou parado. É a árvore que está andando. Então, a árvore que está em movimento em relação a mim. Mas em relação à árvore, ela que está parada. E eu que estou dentro do busão que estou andando. Então, eu que estou em movimento. Então, eu fiz isso para quê? Só para te explicar que para você falar para mim quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, vai depender do meu ângulo de referência. Vai depender do meu referencial. Então, se eu olho para o cateto B, observe que o cateto B ele está do lado do ângulo beta. Então, se é do lado, é o cateto adjacente. Então, o B agora, ele está fazendo papel de cateto adjacente. Mas observe que é importante eu colocar o meu referencial. Ele é adjacente à beta. Por quê? Porque antes ele é oposto ao ângulo alfa. Então, para você falar para mim quem é o cateto oposto ou o cateto adjacente, depende do referencial. E o meu A? Continua sendo a hipotenusa. Não muda. Por quê? Porque é o maior lado do meu triângulo retângulo. É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a minha hipotenusa, pessoal, ela nunca vai mudar. Então, meu A continua sendo hipotenusa. Então, meu A é hipotenusa. Nesse exemplo de cá, o meu B é o cateto oposto a alfa. E do lado de cá, ele é adjacente a beta. Do lado de cá, o C é o cateto adjacente a alfa. E do lado de cá, ele é o cateto oposto a beta. Tira o seu print. Tira o seu print. Eu vou fazer um desenho. Um desenho só. E aí, qualquer coisa, eu volto aqui depois. Ó, vou fazer esse desenho aqui, ó. Lembrando, pessoal, que terça-feira, dia 21, se vocês não tiverem compromisso, tem a live comigo, tá? Às 20 horas. Dessa vez, eu que darei aula novamente. Irei falar sobre geometria espacial. É um dos assuntos que vocês vão estudar comigo esse ano, se nós tivermos tempo para isso. E que cai bastante no Enem. Bom, eu vou falar que aqui é a medida 3, aqui é a medida 4, e aqui é uma medida 5.
tá? E esse ângulo? Esse ângulo. Esse ângulo, eu vou colocar θ. Θ. E esse outro ângulo aqui? Eu vou colocar gama. Então, se eu perguntar para você, ó, no triângulo, retângulo, ao lado, determine. Letra A. Hipotenusa. Letra B. Cateto oposto a θ. Letra C. Cateto oposto a gama. Letra D. Cateto adjacente a θ. E na letra E, cateto adjacente a gama. Nesse exemplo aqui, é isso que eu vou ficar calculando? Não, não é isso, gente, que eu vou ficar calculando. Eu estou te ensinando a identificar quem é hipotenusa e quem é cateto oposto e adjacente. Por quê? Porque como calcular e o que calcular, nós vamos ver na aula de semana que vem. Nós vamos ver na aula de semana que vem como fazer esses cálculos. Mas para isso, vocês precisam saber de cor isso aqui. Então não precisa abrir o áudio para responder. Só responde aí para você mesmo. Nesse triângulo retângulo, quem é a hipotenusa? Se você respondeu 5, você está correto. Por quê? Porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse triângulo retângulo, quem é o cateto oposto a θ? Então, a minha referência é esse ângulo. Quem é o cateto oposto a ele? 3. Por quê? Porque ele está lá do outro lado. Oposto. Só lembrar do nome. Oposto. Então, 3. Letra C. Quem é o cateto oposto à gama? Então, minha referência agora é gama. Quem é o cateto que está oposto a esse ângulo? O 4. Cateto adjacente a θ. Então, agora minha referência é o θ de novo. Quem é o adjacente? Ou seja, quem é que forma esse ângulo? Ou seja, quem é que está do lado dele? Ah, o 5? Não, porque o 5 é a hipotenusa. Não tem como ser cateto hipotenusa, é hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente à θ? Quem é que está do lado? O 4. Observe que o 4, ele forma o ângulo θ.
Então, meu cateto adjacente a θ, que está do lado, é o 4. E quem é o cateto adjacente a gama? Então, mais uma vez, esse cara é o meu formador. Quem é o cateto que está do lado dele? 5. Eu vou te dar um cascudo, porque é hipotenusa, pô. Quem é o cateto adjacente? Quem está do lado? Quem é o formador dele, do ângulo gama? É o 3. Então, o 3 seria o meu cateto adjacente. Então, a ideia da minha aula de hoje seria começar a introdução à trigonometria. Eu fiz os 2 exemplos primeiro, para vocês relembrarem o que é Teorema de Pitágoras, os cálculos. E no meu objetivo, a introdução de trigonometria, é você entender que trigonometria é trabalhar com medidas de triângulos. E, ao olhar para um triângulo retângulo, você saber quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Lembre-se que a hipotenusa nunca muda. E os meus catetos oposto e adjacente, para eu determinar quais são, depende do meu ângulo de referência. Alguma pergunta, pessoal? Bom, eu vi que entrou mais alguns alunos, né? O Cimeire acabou de entrar. Redmi, eu não sei quem é o Redmi, né? Eu preciso, então, depois que vocês mudem os nomes, tá? Tá escrito aqui, ó, Redmi, eu não sei, provavelmente é o celular, né? Deve ser o Mi alguma coisa. Mas eu preciso do nome. Eu preciso do nome, igual tá os outros, ó. Ricardo de Moraes, Luciana Santos, Luana, Gabriel Vaz, João Underlânia, professor. Carol Pedra. Beleza, João Underlânia? Então eu vou anotar aqui, tá? Então na próxima muda o nome aí, fechou? Fechou. Gente, foi uma honra e satisfação estar aqui com vocês. Estou com saudade de vocês e eu queria deixar uma frase para vocês pesquisarem depois. Essa frase eu que criei. Não tenha resiliência. Não tenha resiliência. Tenha metanoia. Metanoia. Depois você pesquisa o que é metanoia. E aí na próxima aula eu discuto isso com vocês. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Tchau, obrigado.